Pessoal, professor Felipe, do aula de Física no Pré-Vestibular Social do CEDERJ. Vou trabalhar com vocês aí o cálculo do consumo de energia elétrica. O Enem adora esse tipo de questão, isso cai muito nas provas dos vestibulares. E para a gente começar, a gente vai definir primeiramente aí o conceito de potência. A potência física está relacionada à taxa temporal da transferência da energia, né, da transformação da energia de uma forma em outra. E isso nos permite chegar à conclusão aí, matematicamente, que ela é calculada como sendo a razão entre a energia e o tempo. Como a gente vai calcular a energia, a gente tem que isolar isso aqui num dos lados da equação. Então, eu pego aqui o tempo e coloco ao lado da potência multiplicando, né, já que aqui ele está dividindo. Ou seja, eu tenho que a energia vai ser calculada como sendo a potência vezes o tempo, tá? Mas o que acontece? A gente precisa ter atenção a algumas coisinhas, e especialmente a unidade. A potência, tá, no Sistema Internacional de Unidade, ela é dada em watts, só que no cálculo do consumo de energia, ela tem que ser calculada em kilowatt. Ou seja, quando eu sei a potência do aparelho em watt, para achar em kilowatt, tá, que é 1000 vezes aquele valor, eu tenho que dividir o resultado por 1000, tá bom? Então, vai aparecer esse casinho, que é um múltiplo da potência da potência de base 10 elevado a 3, tá? E kilowatt vai ser a unidade que eu vou considerar para esse tipo de cálculo para a potência. O tempo, apesar de no sistema internacional ele ser dado em segundos, o cálculo do consumo de energia elétrica vai ter que ser dado em hora. Para fechar, como a energia depende da multiplicação da potência pelo tempo, se aqui eu tenho kilowatt e aqui eu tenho hora, o resultado vai ser a multiplicação de tudo isso, ou seja, vai ser o quilowatt-hora. A energia para a gente, vocês podem olhar isso na conta de luz, tá, das nossas residências, a energia é vendida para a gente em quilowatt-hora. Ou seja, no sistema internacional, o cálculo da energia é dado em joule, mas quando a gente está pagando ali o valor mensal da conta de luz, esse valor a ser pago é para cada quilowatt-hora. Ou seja, se eu consumo 1 kWh, tá, o valor a ser pago é o preço unitário desse 1 kWh vezes 1. Se eu consumir 2 kWh, o valor a ser pago é 2 vezes aquele valor unitário. Ou seja, o preço a ser pago numa conta de luz, né, o meu custo total, ele é o quê? Ele é o preço unitário de cada quilowatt-hora vezes toda a energia consumida ao longo do período analisado. Ou seja, às vezes a gente pode considerar um período de 10 dias, a gente pode considerar um período de 1 mês, tá? E para saber a energia total em quilowatt-hora, eu tenho que também fazer uma estimativa aí de todos os aparelhos. Saber a potência de cada um, saber o tempo total diário, né? Aí depende do período, utilizado por cada um deles. Agora a gente vai fazer uma questão para fixar o conteúdo. A questão se encontra na página 28 do módulo 2 da apostila de física de vocês. Exemplo: calcular o consumo e o custo mensal de energia gasto em um chuveiro elétrico de 5.400 watts na posição de inverno, sabendo que ele é utilizado 1h30 por dia, dado o custo aproximado do quilowatt-hora de energia aí no valor de 62 centavos, né? 0,62. Bom, o que essa questão está dizendo para a gente aí? Tem ali um aparelho, no caso o dispositivo ali é o chuveiro, tá? E a potência dele é de 5.400 watts. Para achar esse valor em kilowatt, basta eu pegar esse valor aqui e dividir por 1000, ou seja, eu ando 3 casas para a esquerda. Então, o valor da minha potência em kilowatt equivale a 5,4, tá? Tempo. O tempo que foi dado aí de uso diário, tá? Se eu coloquei aqui T dia, equivale a 1,5 horas, ou seja, o chuveiro é utilizado durante 1h30 por dia. Como ele pede o cálculo do consumo mensal de energia, eu tenho que pegar esse valor diário e multiplicar por 30, considerando aí um mês com 30 dias, né? Obviamente. Então tem 1,5 vezes 30, isso vai me dar um total de 45 horas em que esse aparelho fica funcionando aí ao longo do mês. Então, para fechar essa parte do consumo de energia, né, eu pego a potência e multiplico pelo tempo. Ou seja, eu pego esse valor de 5,4 e multiplico pelo valor de 45. Ou seja, 5,4 kW vezes 45 horas já me dá um total aí de 243 kWh. Esse aqui é o cálculo total, né, o consumo total de energia dentro desse mês.
tá? Para achar o preço é simples. Eu pego esse valor e multiplico pelo valor unitário. A questão falou que vale 62 centavos por quilowatt-hora. Ou seja, 0,62 vezes 243 vai me dar um valor aí aproximado, né? Valor exato, né? De R$ 150,66 a ser pago nessa situação. Para a gente encerrar, vamos fazer essa questão do Enem. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense numa situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Aí temos a tabelinha aí, ó, onde tem os aparelhos, a potência de cada um. Repare que essa potência já foi dada em quilowatt, não vai precisar fazer a conversão. E também tem o tempo de uso diário, que ali está em horas. Então nós temos aí o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, o freezer, a geladeira e lâmpadas. Então, cada um deles possui aí o seu respectivo valor de potência e o tempo de uso diário. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente, aí nós temos aí 5 alternativas, tá bom? Repare que o valor de 1 kWh é o valor unitário, tá? Então, para fazer aí o cálculo total, basta pegar a potência de cada aparelho, multiplicar pelo seu tempo de uso diário e depois multiplicar por 30. Ou seja, eu vou achar o consumo aí de cada aparelho. Ou ainda, eu posso fazer o cálculo diário de todos eles, do consumo, e no final multiplicar por 30. Tá bom? E por último, obviamente, para achar o custo, né, a ser pago aí, que é o que a questão pergunta, a gente faz isso multiplicando o valor total do consumo de energia pelo valor do preço unitário, que é de 40 centavos. Bom, transcrevi a tabela aqui para o quadro para ficar melhor a explicação. Nós temos aqui a lista dos aparelhos, as potências respectivas aí de cada um deles, com a unidade já em quilowatt, o tempo de uso diário, com a unidade em hora, e para fazer o cálculo da energia, basta pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Ou seja, para o ar-condicionado eu tenho 1,5 vezes 8, eu tenho aí uma energia consumida no total aí de 12 kWh, lembrando que isso é para um dia, tá? O chuveiro, eu faço a mesma coisa, pego 3,3 e multiplico para 1/3 de hora. Lembrando, né, 1/3 de hora equivale a 20 minutos. Algumas questões podem misturar as unidades aí, a gente precisa ficar atento. Nesse cálculo tem que estar em hora, tá? Então eu multiplico 3,3 por 1/3, mesma coisa que dividir, né, esse valor aqui por 3. Esse valor vai dar 1,1, tá? O freezer tem uma potência de 0,20 kW, multiplico por 10. Lembrando, multiplicar por 10 é só andar uma casa com a vírgula, isso aqui vai dar 2. O mesmo eu faço com a geladeira, 0,35 vezes 10, isso vai me dar um valor aí de 3,5 kWh. Por último, lâmpadas, né? Aqui ele já coloca no plural, né? Poderia ser só uma ou várias. Então aqui eu tenho 0,1 kW utilizado durante 6 horas. Multiplico esse valor por 6, isso aqui vai me dar 0,6 kWh. Então, para achar a energia total consumida dentro de um único dia, basta eu somar todos esses valores aqui. Ou seja, 12 mais 1,1, mais 2, mais 3,5, mais 0,6. Isso vai me dar um consumo diário, tá, de energia de 19,2 kWh. Indo para a última parte, então, nós tínhamos aí a energia, né, consumida diária, o valor aí é de 19,2 kWh. Como a questão falou para considerar um mês de 30 dias, para achar então a energia consumida mensal, ou seja, ao longo de todo esse período aí, eu pego esse valor e multiplico por 30. Então 19,2 vezes 30 vai me dar uma energia mensal, né, ou seja, uma energia dentro do mês, num valor aí de 576 kWh. Como ele pede o valor a ser pago, eu pego esse valor aqui e multiplico pelo preço unitário do quilowatt-hora. Repare que a questão falou que esse valor vale 0,40, né? 40 centavos por quilowatt-hora. Então nós temos
0,40 vezes 576, né? Posso simplificar aqui as unidades, ó, vai sobrar só essa daqui, e nós temos 0,40 vezes 576, dando R$ 230,40. O gabarito, pessoal, é a letra E de estudar. Vamos estudar e um forte abraço.